Olá, eu sou o André Tamura e esse é o Papo com o IGOV. E hoje nós estamos aqui na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Obrigado por nos receberem aqui. O Papo com o IGOV é um podcast onde nós falamos sobre inovação, comunicação, setor público e outras coisas mais. E sempre acontece na estrada, conforme nós vamos visitando as instituições. E hoje aqui na sede do Tribunal de Justiça do Tocantins, eu tenho a honra, o privilégio e a sorte de contar com a presença da presidente e desembargadora, doutora Etelvina, doutora Flávia, diretora do Fórum de Palmas, o maior do Tocantins, e também com a doutora Ana Karina, que é a diretora-geral aqui da instituição. E o tema central que nós vamos trazer para essa edição do Papo com o IGOV, ele conversa com algumas áreas que são comuns a várias instituições no país e também, é claro, ao Poder Judiciário. E nós juntamos aqui a perspectiva da liderança feminina, um tema urgente e sensível, global, eu diria, e como isso tem se aplicado aqui ao longo dos anos na gestão e na execução dos serviços jurisdicionais aqui do Tribunal de Justiça do Tocantins, considerando que isso é algo inovador, transformador. Se olharmos as fotos de magistrados, desembargadores, a gente sabe que é raro encontrarmos, é mais difícil, eu diria, estatisticamente, encontrarmos mulheres nessas posições. Isso pode acontecer de forma orgânica, projetual, mas a ideia é que aqui acontece. Portanto, é um prazer, uma honra estar aqui. E nessa edição, diferente das outras, eu espero que vocês não ouçam muito minha voz, porque eu não posso falar nada sobre liderança feminina, afinal eu nunca estive nesse lugar e nunca estarei. Mas vai ser um prazer aprender aqui com vocês, vamos fazer disso uma conversa, o que vier na cabeça vocês podem falar. E eu queria que, por gentileza, a presidente começasse colocando esse ponto, né? Como é presidir um tribunal em um ambiente, contexto, que é o Poder Judiciário, com uma força masculina muito mais presente, e como tem sido executar as atividades por aqui. É uma honra a gente participar desse podcast e dirigir o tribunal feminino, mas nós temos um tribunal especialmente feminino nessa gestão 2023-2025. A diretoria é toda feminina, presidente, vice-presidente, corregedora, vice-corregedora. Então, nós estamos à frente dessa gestão. E tanto é feminina que nós estamos aqui 3 mulheres, né? A doutora Flávia e os nossos juízes também, grande maioria femininos, né? Nós temos uma grande quantidade de mulheres. O nosso corpo de diretores está quase empatado ali, 5-6, né? 5 mulheres, 6 homens. Mas é um desafio não só por ser mulher, é um desafio à gestão, né? E por ser mulher eu não vejo nenhuma dificuldade. Eu acho que até é um quê a mais. Olha mulher só. É acessível, mulher sabe ouvir, não que os homens não saibam, mas eu acho que mulher, ela carrega em si esse sexto sentido, que a gente consegue às vezes enxergar um pouquinho além, né? Mas Boa. nós queremos inovar, não por ser mulheres, mas nós queremos inovar, nós queremos uma justiça bem mais próxima do nosso jurisdicionado, próxima dos nossos magistrados, dos nossos servidores, que nós entendemos que isso é importante. A justiça, ela precisa ser conhecida da sociedade, a sociedade precisa nos conhecer para entender o nosso lado, o nosso trabalho, que não é um trabalho fácil, é um trabalho que consome no dia a dia magistrados e servidores, mas nós precisamos dar a conhecer. Por isso, a nossa gestão, ela recebeu o slogan Justiça Mais Próxima e Inovadora. Incrível. A gente estava conversando um pouco antes, parece que aqui, esse acontecimento factual, né, mulheres ocupam os espaços de liderança, isso você consegue perceber. E isso veio de uma forma natural, orgânica, né? Não foi aquela bandeira levantada. Dado essas condições, doutora Flávia,
o que seria essa condição orgânica para que pudesse ser replicado? Porque, de fato, a sensibilidade da liderança feminina tem elementos que jamais homens poderão executar, e ainda que não seja um diferencial, é uma necessidade, esses elementos, né? André, eu percebo assim, no dia a dia, que pelo fato do nosso tribunal ser um tribunal pequeno, isso facilita muito com que as pessoas conheçam as habilidades e as competências de cada um. E o nosso tribunal tem primado por escolher, né, os seus representantes em cargos de liderança, não apenas pelo fato de serem homens ou mulheres, mas por terem essa capacidade de inovar, de gerir, né, de se adaptarem às funções que precisam exercer. E eu vejo que isso é feito com muita naturalidade aqui no Tocantins, porque vou relembrar aqui, desembargadora Etelvina e Ana podem me ajudar a relembrar. Nós já tivemos aqui na capital várias diretoras do foro que me antecederam, como a desembargadora Dalva, né, que já faleceu, inclusive, há muitos anos, foi diretora do Foro da Comarca de Palmas, a desembargadora Ângela Prudente, que hoje é vice-presidente do Tribunal de Justiça, foi diretora do Foro da maior comarca do estado por muitos anos. Então, veja, né, que mesmo no início da capital, nós tivemos uma juíza, diretora do Foro. Então, eu percebo que isso tem sido conduzido com muita naturalidade, né, especialmente porque eu penso que na nossa liderança feminina, né, e é o que eu sinto aqui no tribunal, com a desembargadora, com a Ana e com as demais colegas, né, do nosso time feminino, que por que nós temos obtido êxito, né, nessa liderança? Porque nós temos um tratamento igualitário. Né? Nós, quando estamos diante ou de um subordinado ou de um colega, né, não estamos diante de um homem ou de uma mulher, estamos diante de uma pessoa, né, que tem suas características próprias, tem suas necessidades próprias, né, e estamos levando as nossas gestões, né, que tem sempre trilhado um caminho, né, no sentido de resolver a situação, seja dos nossos pares, né, dos nossos servidores subordinados, né, e dos nossos jurisdicionados também. Então, eu creio, né, desembargadora e Ana, que nessa ótica, né, as coisas fluem com naturalidade. Incrível. Isso, e só para complementar o que a doutora Flávia falou, essa eleição ela foi o mais natural possível. Né? Não foi planejado, nós queremos só mulheres. Nasceu aqui de conversas nossas dentre os desembargadores. Nós somos 5 mulheres, 6 homens, né? Mas nasceu aqui da construção nossa, mas não por serem mulheres, uma imposição, não, nós queremos só mulheres. Sim. Então foi assim, muito natural essa eleição que elegeu uma mesa bem feminina, né? E é legal, né? Quase metade, né? Se a gente for proporcionalmente para os tribunais, que obviamente não tenho esses dados, mas não sei se... Não existe. Não existe, né? Existe. Então, e ter sido de forma orgânica. E aí eu vou passar para a doutora Ana. Nós estamos em muitos ambientes de inovação e nesses ambientes tem a característica do facilitador, né? O host de atividades e muitas vezes as mulheres têm uma presença também forte nesses espaços. Dada a sua condição de diretora-geral, que também está antenada nas questões relacionadas à inovação, você acha que mulher inova mais? Olha só! Essa pegou, hein? Mas é nessa mesma linha aqui, é mais pra gente... Eu não diria que inova mais, mas com certeza inova de uma forma diferente, porque são experiências diferentes, são olhares diferentes, são sentimentos diferentes. Boa. Existe a necessidade dessa igualdade, mas uma igualdade respeitando as diferenças entre homens e mulheres. E vendo as duas magistradas falando aqui, eu já percebo uma diferença na questão da magistratura, dos cargos administrativos compostos por magistrados, dos cargos administrativos compostos por servidores e servidoras. Diferente das juízas e desembargadoras que ocupam cargo administrativo,
André, essa é a primeira vez no Tribunal de Justiça que nós temos uma composição de diretores administrativos com a liderança de 5 mulheres, né, desembargadora? Isso. Além da diretoria geral, nós temos também a diretoria de gestão de pessoas, a diretoria de TI, que eu acho que a Alice é a primeira diretora mulher do quadro. A diretoria de obras, um universo de engenheiros e arquitetos muito grandes, assim, a diretora de obras é uma mulher. E também diretora de pessoas, né? Pessoas, TI, comunicação. Olhamos para lá porque essa profissional está ali, né? Será citada daqui a pouco. Comunicação, então são áreas bem às vezes estratégicas e áreas que talvez fossem ocupadas por homens. Diretoria de obras, você pensa logo, talvez, por homem. Diretoria de TI, você pensa à primeira vista no homem, né? Sim. Mas estão lá mulheres competentes, mulheres dedicadas, mães, esposas. Certamente. Né? E nós vamos levando a vida assim. Isso. Magistratura, gestão, Tribunal de Justiça, vida pessoal, esposa, mãe, filha, avó, né? Então, e nós vamos conseguindo fazer essa dança aí, ó, bem... Dança? Né? Vai ter dança? Vai ter dancinha? Olha, a gente tem que dançar muito para conseguir. Eu imagino que sim. Eu vou falar uma palavra que tem que rebolar muito, viu, para a gente dar conta de todas essas atividades. E colocando assim na mesa, por estarmos aqui, né, essas questões não são limitadas ao Poder Judiciário, nem ao TJ Tocantins. São questões que a gente vai percebendo na sociedade, com os acontecimentos. E aqui é uma pergunta mesmo para a gente refletir, né? Por ser um estado jovem, relativamente, vocês acham que essa incorporação orgânica da presença feminina, ela já vem atender uma necessidade dos nossos tempos? No sentido de que nas empresas, na vida, aquelas conversas, né? Não vou contratar mulher porque ela vai engravidar, sabe essa coisa? Talvez na Justiça do Trabalho eles tenham dados em relação a isso. Você acha que o Estado, pelas condições geográficas, até de fundação, ele já incorporou isso naturalmente? Como vocês percebem essa dimensão no Estado do Tocantins? Vocês se relacionam com advogados, advogadas, com as partes? Como é que vocês veem isso no âmbito geral? Isso se reflete também? Ou o Tribunal de Justiça mesmo é um oásis aqui no Tocantins? Não, eu acho que se reflete nos outros poderes também. Nós temos uma defensora pública geral, nós temos várias advogadas, né? Boas advogadas, nós temos procuradoras de justiça, procurador de Estado. Então, eu acho que o Tocantins, ele é um estado novo, né? E deu esse espaço para todas as mulheres a crescerem, fazerem carreira. Eu penso que dentre os estados hoje da federação, o Tocantins é que proporciona essa maior equidade entre os gêneros feminino e masculino, viu? Muitas servidoras nós temos, né, Ana? A maioria dos nossos servidores são mulheres. Você entra em determinados setores, no Tribunal de Justiça, nas comarcas, você só se depara com mulheres. Exatamente. Tá? E nós não temos nada contra os homens, viu? Nós trabalhamos bem com eles também. Calma. Que fique bem. Tudo bem. Agora estou mais tranquilo. E esse assunto, e aqui a gente já pode abrir espaço para qualquer coisa que surgirem entre nós aqui. Esse assunto, ele gera muita reflexão, discussão, e eu comentei antes, né, a nossa intenção do nosso lugar como o IGOV, né, que trabalha para a inovação acontecer, ela não é de levantar uma bandeira. Existe esse movimento, ele é necessário, considerando aspectos sociais, eu diria, né, tem alguns dados, por exemplo, o âmbito da Justiça Federal, eles começaram a trabalhar com as populações de rua. E é impressionante como tem mais homens morando na rua do que mulheres, por exemplo, né? Isso vai se refletindo ao longo do tempo, socialmente, e a nossa ideia aqui não é levantar uma bandeira ou fazer algum tipo de posicionamento em relação
a movimentos legítimos, né? Sim. Proporcionalmente também a Lei Maria da Penha, feminicídio. Isso, a sociedade vai operando nessa dimensão. Colocando a conversa no ambiente de inovação, vocês acham que é válido, em algum nível, projetos que, de forma intencional, empurrem para esse lugar, apesar de não ser a realidade tocantinense? Vocês acham que é necessário que a inovação opere nessa lógica de transformar os espaços que hoje são ocupados por mulheres, por homens, e levar mais mulheres para esses lugares? Aí a gente pode falar da política, da eleição, nas urnas, né, na justiça eleitoral, ou não? Tem que ser orgânico? Não, eu penso assim, embora a gente tenha construído esse nosso ambiente com muita leveza, mas alguns setores eles precisam sim ser levados. Nós somos exemplos, né, doutora Flávia, com certeza. Karina, outras mulheres se inspiram em nós. Eu penso que nós temos sim que dar oportunidade a outras mulheres que não têm essas oportunidades. Na política, em especial, nós precisamos de mais mulheres. No nosso estado, nós só temos 3 deputadas, né? Então, nós já tivemos mais. Sim. Na última eleição, tivemos um número reduzido. Mas tudo isso vai sendo construído. Porque as mulheres elas têm que vestir a camisa, não no sentido de ser uma luta feminina, não. Mas elas precisam entender a importância delas na sociedade. Eu penso que isso é muito, muito importante para todas. E quando elas veem, tem uma diretora-geral no Tribunal de Justiça, tem uma magistrada mulher, tem uma presidente mulher, eu acho que elas podem inspirar e se empoderar. Né? Porque nós falamos tanto em empoderamento da mulher, mas esse empoderamento ele vem de forma bem natural. Ele não precisa vir imposto, né? Não precisa ser colocado como uma determinação, uma imposição. Acho que ele vem de forma bastante natural, como aconteceu aqui no Tribunal de Justiça do Tocantins. É um pensamento que eu imagino que todas as mulheres elas precisam sim saber da importância delas no espaço que elas ocupam, seja no executivo, seja no executivo municipal, no estadual, seja alguma secretaria, Ministério Público, qualquer atividade que ela exerça, ela precisa saber que ela tem a sua importância. E nem nesse âmbito de gestão institucional, organizacional ou liderança democraticamente eleita, o fato é que quando a gente vê os problemas ou as questões de interesse social e público, você vê que tem muito mais mulheres que são chefes de família. Exatamente. E esse posicionamento, ele é evidente. A mulher que eu não gosto muito dessa palavra, mas é a mulher que controla, ela consegue sensibilizar melhor até a identificação de necessidades. Isso vem da maternidade, viu? Possivelmente, né? Não sou especialista, mas entendo que há elementos para o lado humano positivo que podem ser socialmente melhor posicionados. Porque eles seriam muito benéficos, né? Eu costumo dizer que se o mundo fosse liderado por mulheres, talvez alguns desafios não estivessem no nível que estão hoje, né? Portanto, é um desafio dos nossos tempos, ainda que impulsionemos a partir de bandeiras, e existe um lugar para isso, como isso se impregna mais organicamente, né? De maneira que a gente chegue a um momento que seja... Se você não coloque essa questão... como algo evidente. Quem sabe esse dia chega, né? Aqui no Tribunal de Justiça, a desembargadora Telvina preside o Comitê de Equidade de Gênero, que já trabalha com projetos e ações nesse sentido também, né, desembargadora? Incrível. E agora eu vou migrar rapidamente, ainda dentro desse lugar que a gente abriu falando, quais são os desafios da gestão de uma instituição de tamanha importância, relevância, de excelência, com o seu
com o seu tamanho, posicionamento, os desafios de presidir um tribunal, de maneira geral, assim, o que vocês vivem no dia a dia. Não, vocês obviamente não podem deixar de ser mulheres, mas a ideia é o que vocês enfrentam. Aí fica como quem estiver ouvindo aí, né? Pô, eu também enfrento isso lá no meu tribunal, né? Especialmente as mulheres, mas também os homens que têm muito a aprender com a gente. No dia a dia, assim, quais são os principais desafios que poderiam nós podemos pensar em inovações para eles, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Porta para dentro e porta para fora. O que vocês enxergam aí? Os desafios atuais do TJ Tocantins? Os desafios são diários. Cada hora é um problema. Mas eu penso que um dos maiores desafios nossos é questão de pessoal, né? Nós temos hoje uma deficiência de servidores. Nós temos um concurso em vice, nós precisamos nós temos um quadro de magistrados hoje bem mais reduzido devido a inúmeras aposentadorias, né? Nós estamos com 34 anos de Estado, então quem já entrou, já está saindo. Já está saindo. Então nós temos alguns desafios pela frente, concursos, e a própria gestão, né? Como lidar com pessoas, como né? Lidar com esse é um desafio imenso. Eu não sei se foi pós-pandemia, mas os problemas de saúde se agravaram, principalmente saúde mental, os relacionamentos, alguns se deterioraram. É difícil, né? Nós temos algumas dificuldades no relacionamento, servidores que não conseguem se relacionar com servidores, magistrados que não conseguem se relacionar, né? Então, eu penso que esse é um dos maiores desafios nossos. Sim. Né? E processos, que nem nós temos o processo eletrônico, nós somos o primeiro EPROC, tribunal, EPROC, né? Nós fomos o primeiro tribunal eletrônico, nós estamos com 10 anos. 10 anos de processo eletrônico. Nós temos uma infinidade de processos que todos os dias desaguam no judiciário, e as partes nos cobram agilidade, presteza, celeridade. É um desafio para todo o judiciário. Sim. Né? Conseguir atender as partes a contento. Penso que esse é um grande desafio. E a inovação, que nosso tribunal, embora seja totalmente eletrônico, há mais de 10 anos, nós temos que inovar. Né? Nós tínhamos já um laboratório de inovação, chamava Intelectus. Nessa gestão, só que ele ainda não tinha um espaço físico, ele não tinha sido realmente implantado, apesar de ter feito alguns projetos. Mas nessa gestão, nós remodelamos, começamos por aí, remodelar, repaginar, dar um novo nome. Né? O nome veio até do girassol, que é muito simbólico para o estado de Tocantins. Incrível nome. Né? Então, do Inovação, o giro da inovação, né? Que vem de giro de girassol, que nós estamos aí procurando a luz, procurando o conhecimento. Boa! Mas penso que os nossos desafios são esses, como todos os tribunais, né? Muito bem colocado, e eu penso nessa questão de desafios, né? Comentou sobre lidar com pessoas, as relações, porque as tecnologias estão chegando aí, né? E aí cada hora uma nova, processo eletrônico, né? Começou lá há bastante tempo, hoje já está mais estabelecido. E aí, doutora Flávia, eu falei, lidar com pessoas, isso, né? Nós conversamos um pouquinho. Ela é mestre nisso, sim. Ela sabe lidar com pessoas como ninguém. É isso que vai nos restar, né? Como humanos, lidar com pessoas, né? Então, acho que desafios nesse sentido devem ser tratados com atenção, né? Saúde mental, como foi citado pela presidente, né? Como a gente lida com pessoas, com seus egos, vaidades, necessidades. Chega alguém lá, preciso de tal coisa, né? André, eu acho assim que a nossa geração, né, está enfrentando um desafio, porque nós nascemos na era analógica e tivemos que fazer a transição para a era digital.
Só que essa Fizemos muito transição... bem, e fizemos muito bem, né? interromper. Nós saímos da máquina, né, Sim. de escrever para o computador e estamos aí firmes. Os dedos. Agora. Mas na minha ótica, assim, de gestora de pessoas, como diretora de foro, eu vejo que essa transição analógica para digital, ela também se deu nos relacionamentos e na forma como as pessoas se relacionam. E nós, como gestores, temos que estar atentos a isso, uma vez que o tempo na era analógica era um, o tempo na era digital é outro. Ou seja, as pessoas se tornaram mais impacientes, né, mais inquietas, elas têm uma sensação, né, de ansiedade, uma sensação de tempo que não é mais a de 10, 15 ou que se dirá 20, 30 anos atrás. Então, na gestão de pessoas, eu acho que hoje o grande desafio é nós conseguirmos trazer essas inovações tecnológicas da era digital sem perder o quê? A qualidade dos nossos relacionamentos, especialmente o diálogo. Né? Eu observo muitas vezes que as pessoas, com o processo digital, com a era digital, elas estão muito focadas apenas naquilo. E às vezes se esquecem, né, do colega que está ali ao lado, ou do próprio chefe, né? E muitas vezes não há essa preocupação com o diálogo, como bem ressaltou a desembargadora. A pandemia foi um divisor de águas. Metas também, né? Nós somos cobrados por metas a todo momento. Né? O equilíbrio, né, desembargadora, da quantidade com a qualidade também tem sido um grande desafio que tem afetado a gestão de pessoas, porque muitas vezes a pessoa se sente, como você mesmo colocou, ansiosa, porque ela quer produzir muito, mas também quer produzir com qualidade. Né? E esse binômio aí, ele é difícil, muitas vezes, de ser alcançado. Qual é a linha? Qual é a linha, qual é o limite, né? O Tribunal de Justiça, ele se preocupa muito, e a Ana pode falar disso melhor do que nós, com a qualidade de vida de magistrados e servidores. E nessa qualidade de vida, eu, por exemplo, eu gosto de tomar um cafezinho, às vezes, parar um minutinho, conversar, né? A gente brinca entre nós. Por quê? Porque você só está ali, meta. Se deixar você inicia de manhã até de noite, sem conversar com ninguém, só alienado, focado, né? Ali, né, no computador. Então, às vezes, você precisa parar e pensar, opa, eu preciso conversar, eu preciso brincar. Então, nós começamos essa gestão fazendo visitas nos setores do tribunal. E olha que eu me surpreendi, porque diversos servidores nos falou que nunca tinha visto um presidente fazer uma visita, que nunca tinha pegado na mão de um desembargador. Né? Então, eu vi assim, a felicidade das pessoas ao receber ali uma pequena visita, uma palavra, um boa tarde. Né? Então, talvez seja esse lado feminino, né? Que nos move a isso. Boa. Né? Porque a gente vai, a gente visita, a gente conversa, a gente brinca. Né? Apesar de eu ser presidente, eu converso com todos, do café até o fato desse podcast, desembargador. Né? Então, eu acho que isso é talvez um diferencial da mulher, que ela tem esse carinho, né, por todos, que é demonstrado por todos. E muito se diz em humanização, né, colaboração, e como fazer isso sem isso, né? E a Ana é mestre nisso. Diretoria geral, né? Sobra tudo pra lá, vamos dizer assim. Sobra, as buchas ficam tudo com ela. Marquinhos, como estamos no tempo aí, já agradecer a participação aqui dessa estrutura que foi montada, agradecer também esse espaço aqui, né? Isso de fato é muito significativo. Nós andamos por muitas instituições, nós trouxemos esse tema aqui num espaço significativo, o gabinete da presidência. A presidente está aqui conosco, desembargadora, doutoras aqui também acompanhando a fala. Certamente nós vamos levar essas histórias que conversamos aqui para muitos lugares para assistir. Mesmo a Ana disse que estava tímida, mas ela deu um show aqui. Imagina se não fosse, né? Poxa, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Esses desafios de inovação nós agradecemos. Tem que permitir envolver temas que são sensíveis, que são as conversas que a gente tenta evitar, ainda que aqui nesse espaço de segurança tenha se dado de maneira
orgânica, né? Que bom que isso possa ser disseminado por aí. No final do Papo com o Igov, a gente tem um quadro que a gente chama... dá uma dica, né? Alguma coisa assim nesse sentido. E ela pode operar em diversos níveis. Uma receita culinária, alguma coisa, né, Marquinhos? E aí se conselho fosse bom. A gente chama se conselho fosse bom. Você fala alguma coisa ali para a câmera. Meu Deus, se conselho. Sabe assim, acredite nos seus sonhos, qualquer coisa, em qualquer dimensão. Pense em alguma coisa aí. E a gente costuma encerrar o Papo com o Igov com o quadro Se Conselho Fosse Bom. Que você olha para a câmera se quiser, ou dá um conselho aqui para nós. Já agradeço de antemão, foi muito significativo. Eu particularmente, pessoalmente, estar aqui nessa mesa com vocês. Obrigado pela fala. Nós que agradecemos. Quem quer começar aí com Se Conselho Fosse Bom? O meu é o último. A chefe, né? A chefe. Então, vou começar com Mensagem, você. tipo assim, considerações finais, né? Eu vou falar que eu acredito muito na sorte, tá? Mas a sorte, ela não vem caindo do céu, não. Ela tem que ter muito trabalho, muito suor. Então, se você quer chegar, se você tem um objetivo, não vai ser a sorte que vai te levar lá. Vai ser fé em Deus, porque eu acredito muito em Deus. Acho que tudo, acima de tudo, nós precisamos ter Deus na nossa presença e muito trabalho. E aí, a nossa sorte está aqui. Uau. Mas por quê? Porque nós passamos uma vida dedicada à magistratura, ao serviço público. Então, nós não tivemos sorte. Tivemos Deus na nossa vida e tivemos muito trabalho. Boa! Isso. Uau, que conselho incrível. Doutora Flávia, se conselho fosse bom... Olha, se conselho fosse bom, eu diria, né? Trabalhe com o que você gosta, com o que você ama, porque o seu trabalho será uma diversão, né? Eu brinco sempre quando eu chego ao fórum, a minha equipe, eles têm o hábito de rir disso. Quando eu chego ao fórum, eu falo, agora o meu recreio começou. Né? Porque eu amo realmente o que eu faço, né? A magistratura sempre foi o meu sonho. Desde criança eu falava que o meu sonho era ser juíza. Eu lutei muito por isso. Não contei com a sorte, né? Como a desembargadora já bem disse, né? Foi muito suor, muito trabalho. E eu tenho prazer, né? Em trabalhar, em julgar, em gerir pessoas, né? E isso me faz uma pessoa mais feliz. Então, eu penso que vá atrás do que você ama, vá atrás do que você gosta, que a felicidade será uma consequência. Boa! Que conselhos profundos. Ana, se conselho fosse bom... Se conselho fosse bom, valorizar tempos de qualidade. Tempo com a família, tempo com lazer, tempo... E o trabalho. Tempo no trabalho. E eu falo assim, nesse caso, porque às vezes nós percebemos profissionais muito dedicados à profissão, muito dedicados, muito empenhados, mas que não têm tempo de qualidade fora do ambiente institucional, o que acaba refletindo no desempenho das próprias atividades funcionais. Então, tempo de qualidade gera um servidor que produz com qualidade também. Meu Deus, a gente ia sair desse episódio com isso. Já agradecendo aqui Marquinhos por aí conteúdo, que capturou essas imagens, a Késia, que também fez esse encontro aqui acontecer, da comunicação aqui do TJ do Tocantins. E a minha parte cabe aqui dizer, se conselho fosse bom, o mundo deveria ser governado por mulheres, porque metade dos problemas que estão aí não existiriam. Então, eu acho que a gente deve sim colocar as mulheres nesses espaços de liderança, poder e tomada de decisão. Isso é referência para todo mundo. Muito obrigado, foi um prazer, uma honra, um privilégio de Nós que agradecemos, né? essa conversa com vocês. Conversa leve, foi muito bom. Aproveito para mandar um abraço para Gabriela, que não pôde vir dessa vez. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, esse foi obrigada. o Papo com o Igov.